Nesse vídeo eu falarei sobre a chegada dos imigrantes e os eventos que culminaram no fim do Império. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Prevendo o fim da escravidão, cafeicultores do oeste da província de São Paulo reorganizaram a atividade produtiva em suas fazendas, substituindo o trabalhador escravo por imigrantes europeus assalariados. O pioneiro nessa prática foi o senador Nicolau Vergueiro, que entre 1847 e 1857 trouxe 177 famílias alemãs, suíças, portuguesas e belgas para sua fazenda de Ibicaba, no interior de São Paulo. Coincidentemente, no ano da Lei Áurea, o número de imigrantes no Brasil passou de 55 mil em 1887 para 133 mil em 1888. Estimulado pelo aumento da produção cafeeira. A partir de então e até o fim do século, o número anual de imigrantes que entraram no Brasil, em sua maioria italianos e portugueses, seria sempre superior a 100 mil. Metade deles se fixaria na província e depois estado de São Paulo. Com a chegada dos imigrantes, o crescimento das cidades e o surto industrial expandiram-se às classes médias urbanas e à classe trabalhadora industrial, que passou de 3 mil trabalhadores em 1881 para 54 mil em 1890. Ao mesmo tempo, a Guerra do Paraguai colocou no centro da vida política militares influenciados por ideias republicanas e abolicionistas. Esses processos se refletiram nas campanhas abolicionista e republicana, colocando em crise o regime monárquico. As ideias republicanas haviam estado no cerne da Inconfidência Mineira em 1789 e da Conjuração Baiana em 1798. Afirmaram-se na Revolução Pernambucana de 1817 e na Confederação do Equador em 1824. Voltaram a florescer no período regencial com a Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845. Mas foi na fase final do segundo reinado que a tese de um governo republicano passou a ser defendida de forma sistemática em quase todo o país, sobretudo a partir da publicação do Manifesto Republicano em 1870. Alguns fatos e processos sociais minaram as bases de sustentação do Império e estimularam a propagação do ideal republicano depois da Guerra do Paraguai. Entre os setores da sociedade que se encontravam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II e a monarquia estavam muitos cafeicultores paulistas, que se sentiam prejudicados com medidas como a Lei do Ventre Livre de 1871 e a abolição de 1888. A monarquia também entrou em choque com a igreja na chamada questão religiosa, que havia sido iniciada em 1872, quando os bispos de Olinda e Belém determinaram que as irmandades religiosas expulsassem de suas fileiras pessoas ligadas à maçonaria. O imperador ordenou o cancelamento da medida. Os bispos se recusaram a cumprir a ordem e foram presos e condenados a trabalhos forçados por conta disso. Apesar da anistia decretada em 1875, as relações igreja-império se deterioraram e alguns padres passaram a apoiar a causa da república. Entre os militares, o ideal republicano se propagou graças sobretudo a Benjamin Constant, que era seguidor do filósofo francês Auguste Comte. Comte foi o fundador do positivismo, que é uma doutrina que defendia a instalação de uma república centralizada e forte. Nos quartéis, muitos oficiais acusavam o governo de dar pouca importância aos militares. Em 1886, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era presidente e comandante militar do Rio Grande do Sul, se recusou a punir o tenente-coronel Sena Madureira, que havia feito pronunciamentos públicos contra a escravidão. Em represália, o governo o destituiu do comando militar e da presidência da província. De volta ao Rio de Janeiro, Deodoro foi recebido em triunfo por militares e republicanos. Esse conflito entre a monarquia e a alta oficialidade do exército é conhecido como questão militar. A grande base de sustentação do império eram os fazendeiros escravistas, os grandes comerciantes e os traficantes de escravos. Com a abolição, essa base se fragmentou, já que os senhores de escravos se sentiram prejudicados. A campanha abolicionista havia agitado o país de norte a sul e, interligando-se com a campanha republicana, desmoralizou as autoridades imperiais cujo poder desmoronava. Ao lado disso, os novos grupos sociais que haviam surgido com a industrialização e a expansão do café reivindicavam mudanças políticas. Os cafeicultores do oeste paulista, por exemplo, defendiam maior autonomia para as províncias. Para muitos deles, somente com a república isso seria possível. Após o lançamento do Manifesto Republicano, surgiram clubes e jornais antimonarquistas em todo o país. Em 1873, políticos e fazendeiros de café de São Paulo realizaram a Convenção de Itu, da qual surgiu o Partido Republicano
Republicano Paulista, o PRP. A partir de então, a campanha contra a monarquia cresceu rapidamente. Em 11 de novembro de 1889, ativistas republicanos, entre os quais Rui Barbosa, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, reuniram-se com o Marechal Deodoro da Fonseca para tentar convencê-lo a liderar o golpe final contra a monarquia. Como era amigo pessoal de Dom Pedro II, Deodoro hesitava. Jovens oficiais então espalharam boatos sobre uma suposta ordem de prisão contra o próprio Deodoro e líderes republicanos. A falsa informação acabou por influenciar a decisão do Marechal, que na madrugada de 15 de novembro de 1889 assumiu o comando das tropas do Rio de Janeiro e ocupou o Ministério da Guerra. Algumas versões afirmam que nesse momento Deodoro proclamou a República. Outras asseguram que apenas destituiu o ministério. Seja qual for a versão verdadeira, o certo é que a monarquia já não existia mais. A república era agora um fato consumado. No próximo vídeo eu falarei sobre a cultura e a identidade nacional no Brasil do século XIX. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.